A paz do Senhor, povo abençoado. Que o Senhor não endureça o teu coração. Que o teu coração seja uma terra fértil, onde a palavra do Senhor vai ser semeada agora. E quantas vezes você ouvir, a palavra do Senhor vai ser semeada em seu coração. E que o seu coração seja uma terra fértil, que produza 30, 60 até 100 vezes mais. Há um versículo na Bíblia que diz que o semeador saiu para semear. Pesquisa aí, por favor, viu? Para que você saiba mais sobre esse assunto e sobre o que é ter um coração com terra fértil. Que o nosso coração seja terra fértil. Sempre que eu falar aqui nos vídeos que o seu coração seja uma terra fértil, é isso que eu estou dizendo. Corre lá e pesquisa sobre a parábola do semeador. Eu vou deixar um link na descrição aí. E vocês correm lá e assistam. Para vocês entenderem sobre a semeadura da palavra de Deus. A Bíblia fala que nós que falamos do amor de Deus, nós que damos testemunho, nós que somos cristãos, nós que falamos de Cristo, nós somos trabalhador na seara de Deus. Também está escrito na Bíblia. Depois pesquise lá para você saber. E é isso que eu estou fazendo, semeando a palavra de Deus. E você também vai fazer isso, contando o testemunho da sua vida, contando como Jesus é maravilhoso na sua vida, contando as maravilhas que Deus fez para você. Já é evangelizar. Mas vamos lá, pegue logo a sua Bíblia para que a gente possa ouvir e falar com Deus. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Capítulo 27 do livro de Atos. E como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio da corte Augusta. Então, embarcando-nos em um navio adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônico de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom e Júlio, tratando Paulo humanamente, provisão do Senhor, tratando bem a Paulo, né? Lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. Olha que lindo, gente, a provisão do Senhor. Ele estava preso, foi conduzido para um navio para que ele fosse a caminho de Roma. Que no versículo está dizendo que Paulo foi tratado humanamente e a pessoa que estava cuidando dele aqui se chamava Júlio e era o centurião. E Júlio permitiu que Paulo fosse ver os amigos dele, para que os amigos cuidassem de Paulo. Olha que coisa linda, isso é uma provisão maravilhosa de Deus. Então, como que você lê, estuda uma palavra dessa e não compreende? Em tudo Deus está. Então, é confiar no Senhor. Versículo 4. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado no mar, ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra na Lícia. E achando ali o centurião um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. Ali eles já passaram de um navio para o outro, porque o vento era contrário no navio que eles estavam. E o navio que eles foram passado para ele ia para a Itália. Versículo 7. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Crido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta junto de Salmone. E costeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. Aqui no versículo 7 e 8 está dizendo que o vento estava tão contrário a eles, que eles estavam navegando bem devagar. E custou chegar a este lugar chamado Bons Portos. E ali havia uma cidade com o nome Lazeia. Versículo 9. Passando muito tempo, sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo alertava cada um deles, dizendo: Senhores, vejo
que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio, a carga, mas também para as nossas vidas. Paulo era muito sábio, né? O Espírito Santo estava nele. Ai, que lindo. Que o Espírito Santo esteja em nós também, para que a gente exerça a sabedoria que Deus nos deu, porque Ele já nos deu. Nós somos imagem e semelhança do Senhor. A gente só precisa exercer nossa sabedoria todo dia. Senhor, eu preciso exercer a sabedoria que o Senhor me deu. Você também precisa, né? Peça ao Senhor. Versículo 11. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que o que Paulo estava dizendo. Acreditou mais no piloto e na pessoa que estava conduzindo o barco. Versículo 12. E como aquele porto não era cômodo para invernar, a maioria deles foi de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fênice, que é um porto da Creta que olha para o lado do vento da África, do couro. Eles queriam invernar ali, nesse porto em Creta. Não ali onde Paulo falou para eles que ficassem por ali por causa do risco que estava correndo. Versículo 13. E soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam. Então, levantando as velas, foram de muito perto costeando Creta. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento, chamado Euroaquilão. Aqui nessa tradução é esse o nome que está dando. Mas a Bíblia, às vezes, a Bíblia que você está na mão pode ter palavras diferentes. Não se importe com isso. Geralmente o significado é o mesmo, mas é como eu digo. Se você não entendeu a palavra, pesquise o significado daquela palavra. Vai no Google e pesquise, por favor. Versículo 15. E sendo o navio arrastado e não podendo navegar contra o vento, desistimos de lutar e nos deixamos ir à deriva. Pararam de lutar contra o vento e foram indo de acordo com o que o vento estava levando. Versículo 16. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos segurar o bote salva-vidas. E levado este para cima, usaram-se todos os meios, amarrando o navio e temendo darem a costa na Síria. Amainadas as velas, assim foram à toa. E andando nós, agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte, aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia há muitos dias nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, quer dizer, uma enorme tempestade. Fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Como surgiu esse grande problema que era a tempestade? Primeiro começou com os ventos, depois veio essa tempestade e eles estavam correndo risco de vida. Perderam as esperanças. Aqui quem está dizendo é a pessoa que narrou e escreveu este livro. Paulo ainda estava com fé. Daqui a pouco vocês vão entender. Versículo 21. E havendo já muito que não se comia, ninguém comia. Então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: na verdade, é razoável ter-me ouvido a mim e não partir de Creta. E assim evitavam este incômodo e esta perda. Mas agora eu alerto que tenham bom ânimo, porque não vai se perder nenhuma vida de nenhum de vós, só o navio vai ser perdido. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem sirvo, esteve comigo. Paulo falando, o anjo de Deus, de quem ele é de Deus. A quem ele serve a Deus. O anjo do Senhor esteve com Paulo. Ai, que lindo. É lindo, lindo essa intimidade, gente. Versículo 24, dizendo, o anjo disse para Paulo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César. Eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. O importante é que você vai chegar
lá em Roma, porque você vai ser apresentado a César. Porque a promessa de Jesus para Paulo é que ele ia testemunhar lá em Roma. E aqui, o anjo de Deus está falando mais uma vez. Deus está falando com ele através do anjo. Que é para ele ter bom ânimo, porque ninguém daquele navio vai se perder. Somente o navio. E aí ele fala, portanto, ó senhores, no versículo 25, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como ele me disse. E contudo, aí ele fala, contudo, versículo 26, contudo necessário irmos dar numa ilha. No 27, está dizendo que quando eles chegaram à 14ª noite no mar, sendo impelidos de um a outro lado no mar Adriático, lá pela meia-noite suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Então, passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, achando 15 braças. Versículo 29. E temendo e dar em alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio e tendo já lançado o bote salva-vidas ao mar, como que querendo lançar as âncoras pela proa. Disse Paulo ao centurião e aos soldados, se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Porque os planos de Deus era, nenhum deles vão se perder, somente o navio. Mas se ele saísse do barco antes da hora, poderiam perder a vida. 32. Os soldados cortaram os cabos do bote e deixaram eles cair. Os marinheiros que entraram nos botes. Versículo 33. E enquanto o dia não vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo, é já hoje o 14º dia que vocês esperam e permanecem sem comer, não havendo provado nada. 14 dias sem comer nada. Tinha comida. Eles é que não queriam comer. Não sei se era um propósito, se era um jejum. Provavelmente, né? Não sei. O que eu sei é que tinha 14 dias. É o que a Bíblia relata, que eles não comiam. 34. Portanto, eu alerto vocês que come alguma coisa, pois é para a vossa saúde. Porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. Que lindo. Porque Deus tinha prometido que a vida deles seria poupada. Nenhum deles ia morrer. Nenhum deles que estavam no barco. Aqueles marinheiros que saíram no bote, eu não sei o que sucedeu com eles, né? Porque Paulo falou que a partir do momento que eles saíssem, ele não podia salvá-los. 35. E havendo dito isso, tomando o pão e dando graças a Deus na presença de todos e partindo, começou a comer. Olha, esse versículo 35, eu quero falar sobre ele. Há muito tempo que muitos cristãos, inclusive eu, não oram antes das refeições. Eu não sei se esse é o seu caso, mas há tempos antigos, sentava-se na mesa e antes de comer, fazia-se uma oração. Hoje, não fazemos mais isso. Não damos graças a Deus pelo alimento que Ele colocou ali na nossa mesa, na nossa mão, né? Vamos fazer isso a partir de hoje. É bom. Promove comunhão, reunir-se com a família em frente ao alimento e ali fazer um momento de oração. Sempre que você estiver com o alimento nas mãos, seja no café da manhã, seja no almoço, seja na janta, seja no lanche da tarde, dê graças a Deus pelo pão que Ele te forneceu. A gente na oração do Pai Nosso fala, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. A gente ora a oração do Pai Nosso, mas às vezes no partir do pão, na comunhão com a nossa família ou com os irmãos, a gente não ora por aquele alimento, que a partir de hoje a gente ore. Porque é bom, é gratificante, Deus se agrada
e a gente fica em comunhão com as pessoas. Infelizmente, hoje, poucas pessoas se reúnem para comer, cada um come no seu canto, né? Um na frente da televisão, outro na frente do telefone, outro num canto. Ninguém mais se reúne na mesa para comer. Que a gente volte a essas raízes e a esses momentos de comunhão com a família. Eu sei que não tem muito a ver com o assunto, né? Mas como Paulo aqui deu graças a Deus quando pegou o pão e partiu, eu imaginei que a gente pode fazer isso na nossa casa, dar graças a Deus quando for se alimentar. Versículo 36. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. Ai, que lindo, eles ouviram a Paulo. Versículo 37. Éramos ao todo no navio 276 almas. 276 almas que Paulo teve oportunidade de convencer e de falar da intimidade dele com Deus. E ali eu creio que a partir do momento que Paulo falou para eles assim, olha, o anjo do Deus que eu sou e do Deus que eu sirvo falou para mim que nenhum de vocês vão morrer, somente vai se perder o navio. A partir daquele momento, eles acreditaram em Paulo. Paulo já havia dado conselho antes e eles não tinham ouvido. Mas Deus permitiu a tempestade. Deus permitiu o vento. Vocês viram que Deus permitiu o vento e a tempestade. Porque era necessário que aquelas 276 almas vissem tudo aquilo acontecendo, para também ver a provisão de Deus. Eu, Cleus, imagino, daquelas 266 almas, muitos se converteram a Jesus. Muito conheceu Jesus ali. Deus revelou Jesus para aquelas pessoas ali naquele lugar. Eu creio, porque são muitos acontecimentos da provisão de Deus para que as pessoas não acreditem. Hoje também há muitos acontecimentos da provisão de Deus. Tem muita gente que não acredita. Deus está dando muita chance para as pessoas. O evangelho será pregado até os confins da terra. Então o evangelho vai ser espalhado. Ele já está sendo pela rede social em todos os cantos da terra. Porque para a honra e glória do Senhor é uma promessa do Senhor que a gente se liberte. Ele está dando todas as chances. Aqui como Deus também estava dando todas as chances para esse povo se converter. 276 almas. Versículo 38. Então, refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. 39. E sendo já dia, não conheceram a terra. Enxergaram, porém, uma enseada que tinha praia e consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela o navio. Assim, levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme, alçando a vela maior ao vento, dirigiam-se para a praia. 41. Dando, porém, num lugar de 2 mares, encalharam ali o navio. Estando fixa, a proa ficou imóvel, mas a polpa abria-se com a força das ondas. 42. Então a ideia dos soldados foi que matassem os presos para que nenhum fugisse, escapando a nado. 43. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, o centurião queria salvar Paulo. Mais uma vez a provisão de Deus aí, colocando dentro do coração do centurião um amor por Paulo, tanto que ele cuidou de Paulo desde o momento que Paulo entrou no navio. Aqui está dizendo, mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estovou, no versículo 43, este intento e mandou que os que pudessem nadar se lançasse primeiro ao mar e se salvasse em terra. Para salvar Paulo, ele fez isso. Porque se matasse os presos, Paulo também ia ser morto. Não ia porque Deus não ia deixar, porque o propósito de Deus era ele chegar a Roma. 44. E os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. E
todos foram salvos para a honra e glória do nome do Senhor. Agora eu te digo, será que aqueles 276 pessoas não glorificaram o nome de Deus? Não viram a provisão de Deus ali? Viram, viram. Eu espero que você também veja a provisão de Deus na sua vida em cada detalhe. Em cada detalhe. Se você prestar atenção, você vê a provisão de Deus na sua vida em todos os sentidos. Alguma vez você já ouviu uma voz dizendo: tira esse copo daí porque ele vai quebrar? E você não tirou e o copo quebrou? Ou você vai cair e se machucar? E você não obedeceu, caiu e se machucou? Ou não mexe aí não, porque vai dar errado. E você mexeu e deu errado? Não faça esse negócio, porque não vai dar certo. E você fez e não deu certo? Já aconteceu com você? Eu creio que é o Espírito Santo te avisando que não vai ser legal aquilo que você está fazendo, que você precisa não fazer, porque se você fizer vai dar errado. Um dia, eu estava cortando uma madeira e eu estava no alto, eu estava 2 metros de altura em cima da árvore. E a madeira que eu estava cortando, ela era bem resistente. E eu cortei ela de forma que ela fez uma lança, porque a ponta dela ficou como se fosse uma lança. E veio uma voz na minha mente e falou: tira a perna. Eu tirei na hora. Aí eu tirei na hora, no automático. Aí a parte que eu estava cortando da madeira veio no rumo onde estava a minha canela. E eu fiquei ali todo o tempo falando: gente, se essa madeira cai na minha perna, eu ia estar sem perna. Não tinha como nem colar, nem grudar. Porque ela estava de prancha e ela era uma madeira muito resistente. Ela ia cortar o meu osso e a minha perna toda. Eu pensando, né? Na hora, no momento. E depois disso, vários livramentos Deus foi me dando, falando: não faça que vai dar errado. E em outras vezes eu desobedecia. E quando eu via, tinha dado errado. Então, às vezes, fica atento. No seu dia a dia, o Espírito Santo vai te dizer: faz não, vai dar errado. E não faça, porque se você fizer, vai dar errado. Há uma diferença quando é o Espírito Santo que está falando, porque quando é o Espírito Santo que está falando, é como um conselho. Não tem aquelas palavras que as pessoas trazem, que te trazem um consolo tão bom que você não quer nem sair de perto delas. É assim, o Espírito Santo é assim. Ele chega bem mansinho, fala: tira o copo. Tira logo, que você vai quebrar. Comigo é assim. E aí muitas vezes eu pensava que era intuição. Mas não. Hoje eu sei. É o Espírito Santo falando. Não sobe na cadeira porque você vai cair. Não faça isso porque você vai cair. E eu tenho obedecido nesse sentido. Porque eu tenho visto que quando eu não obedeço, dá errado. E assim, eu sei que isso não acontece só comigo, entende? Deve acontecer com você também. Caso isso já aconteceu com você, deixa aí nos comentários, que eu vou ter prazer em ler o seu comentário e vou ter prazer em saber que você compartilhou uma experiência com Deus. São experiências diárias. Pode as pessoas dizer: isso é pouca coisa. Não é pouca coisa, não. É livramento. Se você ouvir e prestar atenção na voz dele, é livramento. Ele dá livramento até de alimentos que vai te fazer mal. Sim, ele dá livramento até de alimentos que vai te fazer mal. Já aconteceu vezes de eu não ouvir. E depois eu passei mal. Passei mal com dor de cabeça. Passei mal com problema de estômago. O Espírito Santo está em nós para nos ajudar em todas as áreas. Não é só na área espiritual. Ele quer que a gente tenha uma vida feliz aqui. E ele é o nosso melhor amigo. Então, se a gente dá chance para ele falar com a gente, e a gente escuta e obedece, a gente só pode ser feliz aqui nessa terra. Que nós sejamos sensíveis à voz do Espírito Santo e, mais do que ouvir, obedecer. Eu quero isso para mim, em nome de Jesus, e eu creio que você quer também.
Que assim seja na nossa vida, para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Fique com Deus até o próximo vídeo. Deus abençoe você e toda a sua família. Que toda palavra que eu disse aqui, que só fique no seu coração o que o Espírito Santo quer revelar.